Agora, Aioria, acabe com os dois ao mesmo tempo! Apenas você, que foi quem criou essa ilusão, pode acabar com ele! Mas o que você está dizendo? Se receber o meu ataque assim, não vai sair ileso! Não se preocupe! Mas jura? Naquele dia, há 12 anos... Eu tenho que cumprir a missão que me foi confiada. Naquele momento, eu tomei minha decisão. Missão ou não, eu não tinha como mudar a dura realidade. Eu estava tirando a vida do irmão daquele garoto que ali estava. Eu sabia que uma hora teria que dar a minha própria vida por ele, para pagar pelos pecados que cometi. Existe um momento na vida de todo guerreiro em que ele é obrigado a encarar a própria lâmina. Não a lâmina que ele usa contra os inimigos, mas aquela que revela quem ele realmente se tornou. Muitos acreditam que o maior erro de um homem é cair. Estão enganados. O verdadeiro erro é olhar para aquilo que fez e ainda tentar se convencer de que estava certo. A maioria das pessoas prefere algo muito mais confortável. Inventar desculpas. Culpar o destino. Culpar outras pessoas. Culpar as circunstâncias. Qualquer coisa, menos encarar a própria falha. Mas um verdadeiro guerreiro não tem esse luxo. Porque disciplina não é apenas treinar o corpo. Disciplina é ter coragem suficiente para julgar a si mesmo. E quando esse julgamento chega, não há fuga. Não há justificativa. Há apenas uma escolha. Aceitar o peso do seu erro. Ou viver para sempre tentando se esconder dele. Então me diga, quando você olha para as decisões que tomou até aqui, você tem coragem de encarar aquilo que vê? Escute bem, o erro não destrói um homem. O que destrói um homem é a covardia de não admitir que errou. Porque quando alguém se recusa a reconhecer a própria falha, algo muito pior acontece. Ele começa a mentir para si mesmo. E quando um homem começa a mentir para si mesmo, sua disciplina desaparece. Sua honra enfraquece. E sua lâmina perde o fio. Você quer saber por que tantas pessoas vivem presas aos mesmos fracassos? Porque elas passam a vida inteira tentando provar que estavam certas, quando deveriam estar fazendo algo muito mais difícil. Algo que exige coragem de verdade. Dizer apenas 2 palavras. Eu errei. Essas 2 palavras pesam mais que qualquer batalha. Porque no momento em que você as pronuncia, todas as suas desculpas morrem. E pela primeira vez, você fica sozinho diante da verdade. Sem esconderijos. Sem máscaras. Apenas você. E aquilo que precisa mudar. Mas, entenda uma coisa. Assumir o próprio erro não é um sinal de fraqueza. É o primeiro passo da verdadeira força. Os fracos fogem das consequências. Os fracos escondem suas falhas. Os fracos precisam proteger o próprio ego. Um guerreiro não. Um guerreiro aceita o peso das próprias escolhas. Porque sabe de algo que poucos compreendem. Toda decisão tem um preço. E quem deseja caminhar com honra precisa estar preparado para pagar esse preço. Mesmo quando dói. Mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando isso significa admitir que o homem que você foi no passado não estava à altura do homem que você deveria ter sido. Isso exige disciplina. Exige orgulho verdadeiro. E, acima de tudo, exige caráter. Agora preste atenção no que vou dizer. Existe uma diferença enorme entre carregar culpa e carregar responsabilidade. A culpa paralisa. Ela prende o homem ao passado. Ela transforma o erro em uma prisão. Mas a responsabilidade transforma o erro em algo diferente. Ela transforma o erro em uma lâmina. Uma lâmina que corta ilusões. Uma lâmina que separa o homem que você foi do homem que você decidiu se tornar. Porque quando alguém aceita seu erro de verdade, algo poderoso acontece. Ele para de fugir. Ele para de justificar. Ele para de negociar com a própria consciência. E então, pela primeira vez, ele começa a evoluir. Não porque esqueceu o erro, mas porque decidiu nunca mais repeti-lo. Mas não se engane. Aceitar o próprio erro não é o fim da jornada. É apenas o início da batalha mais difícil que existe. Porque no momento em que você para de fugir, algo inevitável acontece. Você começa a enxergar. Enxerga as escolhas que fez. Enxerga as consequências que causou.
Enxerga as pessoas que feriu. E é nesse instante que muitos desmoronam. Eles acreditam que já foram longe demais. Que o erro foi grande demais. Que não existe mais caminho de volta. Mas um verdadeiro guerreiro entende algo que poucos compreendem. O passado não pode ser apagado, mas o futuro ainda pode ser forjado. E cada decisão que você toma a partir de agora se torna uma nova oportunidade de provar quem você realmente é. Você quer redenção? Então pare de procurar conforto. Redenção não nasce de palavras bonitas. Ela nasce de disciplina. Nasce de escolhas difíceis. Nasce do momento em que você decide. Que nunca mais permitirá que aquela mesma fraqueza controle suas decisões. É aqui que muitos falham. Porque mudar exige algo que a maioria evita. Sacrifício. Sacrifício do orgulho vazio. Sacrifício das desculpas. Sacrifício daquela versão fraca de si mesmo que prefere justificar os erros, em vez de superá-los. Mas um guerreiro entende algo simples. Se a sua honra foi manchada, então é sua responsabilidade polir novamente a própria lâmina. Cada erro carrega uma lição, mas apenas aqueles que têm coragem de encará-la são capazes de crescer, porque a verdade é dura. O homem que você é hoje foi moldado pelas decisões que tomou ontem, mas o homem que você será amanhã será moldado pelas decisões que toma agora. E é exatamente por isso que assumir seus erros é um ato de poder. Quando você aceita aquilo que fez, ninguém mais pode usar isso contra você. Nenhuma crítica te abala. Nenhuma acusação te destrói. Porque você já se julgou primeiro. E quando um homem tem coragem de enfrentar o próprio julgamento, ele se torna mais forte do que qualquer adversário. Quantas vezes você já tentou esconder um erro? Quantas vezes tentou convencer a si mesmo de que não tinha escolha? Quantas vezes preferiu proteger o próprio orgulho em vez de assumir a responsabilidade? Todos nós já estivemos nesse lugar, mas poucos têm coragem de sair dele, porque sair desse lugar exige algo raro: humildade para reconhecer a falha, coragem para assumir as consequências e disciplina para se tornar melhor. Então eu te pergunto novamente: quando você olhar para os seus erros, vai fugir deles? Vai justificá-los? Ou vai fazer o que um verdadeiro guerreiro faz? Assumir, aprender e seguir em frente mais forte. O erro não define quem você é. O que define quem você é a decisão que você toma depois dele. Alguns escolhem fugir, alguns escolhem culpar o mundo. Mas aqueles que desejam caminhar com honra fazem algo diferente. Eles aceitam o peso, eles aprendem com a queda. E então transformam aquela falha na força que os impulsiona para frente. Porque um verdadeiro guerreiro não tenta apagar o passado. Ele usa o passado para forjar um futuro melhor. Então, quando chegar o momento em que você for obrigado a encarar seus próprios erros, não desvie o olhar. Não invente desculpas. Não fuja da responsabilidade. Apenas faça o que deve ser feito. Aceite, aprenda e levante-se novamente. Porque a verdadeira força de um guerreiro não está em nunca errar. Está em ter a coragem de se tornar melhor, depois de cada erro. Agora que você chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe um hype nesse discurso poderoso. Não esqueça de se inscrever e seguir no Instagram. Se já acompanha o nosso conteúdo, torne-se membro e evolua ainda mais. Eleve seus limites, viva no seu máximo